Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo, tudo bem? Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, um episódio mais do que especial. Novamente, nosso amigo Michel. Grande Michel, como você está? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente, para a gente conversar sobre o livro Autocura. E temos novidades por aí, né, Luiz? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas novidades. Gente, para quem não sabe, o Michel participou do episódio 108. Se eu não estiver enganado, foi no início de 2023. Foi na época do lançamento do livro, né, Luiz? Foi, exatamente. Já temos um tempinho de estrada aí. Graças a Deus, a edição que a gente fez estourada, né? Ela acabou, né? A edição que a gente fez. Estou partindo agora para uma segunda edição. Eu nem esperava toda essa busca, essa procura. E eu gostaria de salientar aqui, viu, Luiz? Que aqui, ó, para quem não Fica sabe, à vontade. Esse trabalho de capa aqui, ó, maravilhoso, ó, quem fez foi o Luiz. Nós vamos falar sobre o processo de criação, né, Luiz? Mas para mim foi uma surpresa muito grande quando eu vi a capa, porque a gente conversou muito, né? O Luiz simplesmente criou uma capa com cores que eu nunca usaria na minha vida. E quando eu vi a capa, eu fiquei apaixonado. Coisa boa. Tipo, a alma da obra tava na capa mesmo, né? E o sucesso das vendas aí do livro reflete isso, né? As pessoas compram com os olhos também, né? E faz uma grande diferença você ter uma capa bem feita. Então, agradecer e indicar aí, né? Aproveitar o podcast e indicar o seu trabalho aí de... Não, eu só sei que eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de mensagem, porque a gente percebe que o trabalho está evoluindo, está se expandindo, está crescendo, e isso é maravilhoso. Isso aí. Ô Michel, para quem está ouvindo a gente e não te conhece, conta um pouquinho da sua história, só assim, ó, vamos só resumir, porque você já contou um pouquinho no episódio 108, mas vamos dar uma lapidada? Vamos relembrar então. Relembrar? Bom, gente, hoje eu sou terapeuta integrativo, né? Eu tenho um consultório onde eu faço atendimentos, né? E atendo online também, mas a minha formação acadêmica é de administrador. Eu atuei no mercado corporativo com vendas de tecnologia, de software para grandes empresas durante mais de 20 anos. Né? Mas nesse período eu já me interessava muito por culturas antigas e comecei a ler sobre egípcios, fenícios, sobre as origens aí da humanidade, né? E me apaixonei pelo tema. E aí a gente vai falar sobre o processo da criação do livro, mas todos esses estudos me levaram hoje a ser um terapeuta. Hoje eu sou com 100% do meu tempo dedicado às terapias, dou palestras também, né, para empresas e faço trabalho voluntário também, falando sobre a autocura, né? Então essa é a minha caminhada hoje. Eu só sei que eu te acompanho no LinkedIn e eu fico vendo as palestras que você está fazendo, eu acho o máximo. Eu gosto. E graças a Deus o livro abriu portas, né, Luiz? Para quem está interessado em escrever, é muito interessante, porque um livro abre muitas portas. Claro que o livro tem que ter conteúdo, né? E ele vai achar o público dele. Quando você escreve um livro, escreve coisas novas, né? Você cria uma certa autoridade sobre aquele tema. Então você começa a ser convidado. E é uma delícia, assim, eu amo fazer palestra. É maravilhoso, Tive recente agora na Mystic Fair, né? Fui convidado pelo 2º ano seguido lá. Conta pra gente como que foi a experiência lá. A feira é uma delícia, né, cara? Pra quem gosta de coisa mística, tem de tudo. Né? E tem de todos os assuntos, desde cristais, né? Pessoas, assim, bem ímpares andando na feira, né, que a gente pode conhecer e conversar, mas assim, é um clima muito gostoso, né? São pessoas do bem que estão ali, e pelo 2º ano seguido eu fui convidado. Você pode dar a mesma palestra?
Eu falei, para mim é um prazer, né, falar de um assunto que a gente já tá conhecendo, que a gente já conhece muito, né, é muito confortável. Ô, Michel, e como que foi a recepção do seu livro nessas feiras? Como que tá sendo, assim? O pessoal tá dando feedback positivo? Pois é, Luiz, nas feiras 100%, por quê? Esse tipo de feira, ele atrai pessoas com esse tipo de busca, né? Com a busca pelo autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? O despertar da consciência. Então, isso aí já era previsto. O que me surpreende está sendo chamado por empresas. Quando eu escrevi o livro foi acontecendo de uma forma muito interessante por causa da minha formação, né? Então, apesar de ser um assunto voltado para essa área mais holística, né, mais de terapias, eu sempre precisei de explicação científica para tudo. Então, o livro foi escrito assim, com explicações científicas sobre tudo, com muita pesquisa. E aí, empresas grandes, hospitais estão me chamando para dar palestra. Olha que coisa maravilhosa. Já viajei pela palestra aí pelo interior de Minas, sim. Né? Quem sabe daqui a pouco pelo Brasil afora aí. Se Deus quiser, vai conseguir essa meta. E assim, a gente vai criando um espaço, né, Luiz? E é muito gostoso. Eu falo que a gente vai ocupando os espaços necessários. Porque cada projeto tem uma necessidade. Então, eu acredito muito nisso. O mundo é feito de nichos, né? O que você faz, o que você produz, vai ter o público daquilo. Então tem públicos maiores e públicos menores, públicos mais reservados. Mas você consegue achar o nicho para qualquer assunto. E um livro, Luiz, é um filho, né? Exato. É um filho. Quando você põe um livro para fora, parece que você está parindo. A alegria é um negócio absurdo, assim. E aí, quando chamam a gente para falar desse filho... é maravilhoso. Eu sei que eu já participei de vários livros. E, assim, cada livro que eu participo é uma sensação diferente, Michel. Eu lembro até hoje o primeiro livro que eu fiz e que eu vi na leitura. Eu lembro dessa sensação até hoje. Dele empilhado lá, na frente da loja, o pessoal pegando para olhar, e eu assim não falava nada, eu só observando, eu achando aquilo o máximo. Porque... Tipo, eu faço parte disso aí, né? Exato. Eu já participei de tantas obras. Eu sou quase um imortal, posso falar assim? A gente vai, alguma coisa com o nosso nome vai ficar por aí, né, Luiz? Exatamente. E é interessante que um livro, a gente muda muito a visão quando a gente escreve, né? Porque um livro, na verdade, é uma mensagem que você está querendo deixar. Exato. Qualquer tipo de livro, né, Luiz? Seja um romance que a pessoa escreva, seja um livro até policial, uma história policial, ali tem uma mensagem, né? E as pessoas cada vez mais vão percebendo esse tipo de mensagem. A gente tem que ir um pouco além da letra, né, e entender ali o que dá para extrair daquele livro, né? Eu lembrei aqui agora falando da história do Coringa do Batman, né? Olha só. Quantos filmes sobre o Coringa a gente já viu, e nesse último que saiu, né, do Coringa, a gente percebeu uma visão completamente diferente sobre aquela pessoa, ou seja, foi além da letra, foi além do vilão. E eu acho que quando a gente pega um livro para ler, eu acho que tem que ser assim, a gente tem que tentar ir além da letra. O que está passando, qual que é o clima, qual que é o ensinamento, né? Que seja uma passagem do livro policial, o que eu posso trazer para a minha vida sobre isso? O que eu posso aprender? E aí a gente vai evoluindo, né? Eu só sei que nas nossas conversas, quando a gente fez a produção da capa do livro, eu fiquei muito nessa questão. Como que eu iria impactar utilizando uma base que você já tinha me dado? Porque eu lembro que você me mandou algumas imagens, falou, ô Luiz, eu vou utilizar essa ali, eu vou utilizar essa aqui, tal. E eu fiquei imaginando. Eu tentei construir aquele universo na capa. E eu lembro que eu fiz um primeiro teste, não gostei, fiz um segundo, não gostei. Aí depois eu parei, refleti e fiquei pensando, cara,
eu preciso de algo que seja iluminado. Aí eu lembrei do amarelo do sol, que foi uma referência para mim do nada. Eu falo que tem hora que é iluminação divina, sabe? Porque na hora que eu lembrei do sol, eu lembrei de quando era pequeno e eu olhava pro céu e às vezes dava umas luzes no olho, bem pequenininha. Aí na hora me veio aquela sensação, cara, e se eu tentar fazer um corpo de células? Aí que me veio essa ideia na construção da capa. Foi brilhante, cara. Vou até mostrar aqui para quem não viu ainda, né? Essa imagem aqui, inclusive, Luiz, essa imagem desse homem de células, sim, desde que você criou, ela me segue na minha vida profissional. Olha que coisa Eu boa. acho que você acompanha meu Instagram, várias postagens que eu uso essa imagem, porque realmente representa o meu trabalho. Você conseguiu pôr numa imagem a essência do que eu faço, que é energia, células, saúde, né? E assim, eu só tenho a agradecer. E esse tipo de inspiração realmente vem, né, Luiz? Quando a gente está criando, às vezes você para e fala assim, gente, fui eu que pensei isso? E isso acontece comigo direto, porque às vezes, uma coisa que eu falo, ô Michel, a gente não é criativo o tempo todo. Sim. A gente tem momentos. Na toa que eu gosto de sentar com a pessoa e tentar captar a essência dela, porque a essência dela que vai definir a obra. Eu sou só um espectador. O que você me falar, eu vou tentar encaixar. Uhum. Esse é o meu objetivo. Uhum. Mas, no geral, eu fiquei muito feliz com a construção da sua capa, sabe? E graças a Deus, ela teve esse retorno positivo, teve essas pequenas conquistas que você foi adquirindo durante o lançamento. E, de certa forma, você acompanhou, né, Luiz? A gente criou um certo vínculo, né? Apesar da gente encontrar muito pouco, né? Mas a gente está sempre acompanhando aí um ao outro e é muito bom, né? Ter pessoas assim na caminhada, a gente vê a evolução, a gente vê as mudanças. Eu estou acompanhando também as suas mudanças de vida aí. Até te perguntei outro dia, pô, você está pegando caminhos, né, diferentes também. Exato. E isso é muito gostoso, a gente ter pessoas, né, na nossa caminhada mesmo, que participam, né? Mesmo que de longe, né? Participam e torcem pela gente. Eu sempre tento me superar cada dia, sabe? E assim, tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, tanto no podcast, tanto na minha vida pessoal, tanto nos parceiros, tanto nos amigos, né? Porque quando a gente vê aquele filho nascer, a gente vira casa da família, gente. Legal. E vai ter a hora certa de falar aí, mas nós vamos conversar mais, né? Exato. Profissionalmente falando, nós vamos conversar mais, tem novidades pintando aí. E na hora que você quiser falar, pode mandar bala. Não, então fechou. Então, já vamos começar a falar qual foi o motivo de você ter voltado, né, Michel? Porque, pra quem não sabe, a primeira vez que você participou foi, se eu não estiver enganado, foi o terceiro episódio que eu fiz a produção. Porque até então, a produção era 100% do Juliano. Sim, Juliano. Uhum. Exatamente. Você foi entrevistado primeiro pelo Juliano. Eu lembro que quando eu assumi, eu falei, gente do céu, eu vou chamar o Michel. E você foi a terceira pessoa que aceitou participar da nova produção. Nesse episódio a gente falou sobre o livro Autocura, que assim, o que essa obra realmente faz muita diferença na vida de todo mundo. E agora, 2024, tem novidade. Qual que é, Michel? Novidade é o seguinte, realmente a caminhada do livro, Luiz, ela é muito interessante, sabe? É um livro que tem transformado vidas mesmo. Por quê? Quando a gente fala da autocura, e o livro ele vai aprofundando no tema, tanto na parte física, quanto na parte mental, quanto na parte emocional, e entra um pouquinho na parte espiritual. Então ele trabalha assim, a completude do ser. Como você pode se tornar um ser saudável usando o processo de autocura que a gente já tem, como a gente pode estimular. E com técnicas muito simples, né, que eu fui aprendendo assim ao longo dos anos. E realmente vidas têm sido transformadas. E no final do ano passado, final de 2023,
começou a vir no meu coração de novo. Depois a gente fala um pouco sobre a produção do Autocura, como foi, porque é muito interessante a história, né? O release, né? Pelo menos verbal aí. Exato. Né? Da história de como o livro veio. Mas assim, no final de 2023 começou a vir no meu coração um segundo livro. Por isso que eu te chamei. Para começar a cutucar essa parte aí. E esse segundo livro, por incrível que pareça, ele vai ser um romance. Só que um romance sobre a autocura. A história já veio toda pronta, igual o primeiro livro, já veio toda sempre pronta. Quebrando paradigmas, né, Michel? E o seguinte, vai ser um livro bem bacana, porque ele vai ser bem dinâmico. Eu já comecei a escrever, já está bem adiantado. É a história de duas pessoas. Então, o nome, né, inicial do livro seria Autocura, o Peregrino, o Caminho. Por quê? É uma pessoa que vai entrar numa busca espiritual e ela vai lá para o caminho de Santiago de Compostela para buscar um sentido para a vida, e uma outra pessoa aqui do Brasil que vai passar por um processo de câncer e ela vai buscar um caminho para a cura dela. E essas histórias vão sendo julgadas assim, uma parte e outra parte, até uma hora que elas vão entrelaçar ou não. O final não sei. Se elas vão se juntar ou não, vai ficar surpresa. Vai ser igual romance policial, você não sabe o final. Ótimo. Gente, quem estiver ouvindo a gente, comente, faça comentários, vão fazer teorias até o lançamento. Quem sabe alguém adivinha. Mas eu vou te falar que adivinhar vai ser difícil, viu? Que eu já tô com o final meio desenhado aqui e tá sendo super prazeroso, né, escrever. E um detalhe, tá exigindo muita pesquisa. Muita pesquisa. Porque eu já sei tudo sobre o caminho de Santiago de Compostela sem ter ido lá. Imagino. Né? Dias, datas, tempos, lugares, dificuldades. Né? Então tudo isso vai ter nesse percurso aí. Né? E tá sendo muito prazeroso escrever esse segundo livro, né? Porque eu tô bem relaxado agora, né? Depois que... Ô, Michel, e teve algum motivo em especial por escolher o Caminho de Compostela? Porque o Caminho de Compostela é bem famoso por algumas razões, mas tem algum detalhe que você falou, não, preciso, meu estudo vai ser por causa disso? Eu ter colocado o Caminho de Santiago foi porque essa pessoa ela entra numa busca espiritual, né? E a gente sabe a história do Caminho de Santiago. A maioria das pessoas que fazem o caminho, elas terminam o caminho transformadas. Exato. Né? E é isso que a autocura faz, o autoconhecimento. Por isso que eu escolhi, né? Eu selecionei lá por causa disso, porque no final a pessoa que se abre, ela termina outra pessoa, né? E o caminho do autoconhecimento é assim, né? Quanto mais você aprofunda dentro do seu ser e se conhece mais, você vai se transformando, né? Então foi por isso que eu selecionei lá. Não, e a questão da outra personagem, né? Que é uma mulher, né? Que descobre um câncer. Ela veio porque tem muito a ver com o processo de autocura e eu vivo esse processo no dia a dia, tanto aqui no consultório quanto numa associação que eu sou vice-presidente voluntário, que chama Acolhendo a Dor com Amor, onde a gente acolhe pacientes e famílias em tratamento oncológico. E a gente dá o suporte terapêutico para eles, a gente dá o suporte material também, né? Pessoas que descobrem câncer às vezes perdem um emprego, o nível de vida cai, né? A pessoa não consegue comprar às vezes uma alimentação que proporcione o próprio organismo dela se fortalecer no momento de enfrentamento. Então, esse segundo personagem do livro veio por essa vivência que eu tenho, né? Então eu estou trazendo tudo isso para dentro do livro aí, tentando trazer o máximo para a realidade possível, né? Uma realidade romântica, né? Poética, mas científica e dentro da vida real,
Não, que fantástico. Aí, Michel, a pergunta que não quer calar. Você se imaginou escrevendo romance? Nunca. Sem chance. Porque uma coisa que eu percebo, quem costuma escrever o livro mais técnico, mais detalhado, mais redondinho, como foi o seu, o cara aí não se aventura em outras coisas, não. Ele gosta de jogar no seguro. Luiz, eu vou te falar uma coisa que agora eu até arrepiei, porque eu lembrei de como que o primeiro livro foi feito. E de certa forma, e isso que eu tô deixando assim, escrito e tal, muita coisa é inspirada. Então, quando vem a inspiração, às vezes a inspiração vem e já fala assim, eu quero um romance. É romance. Assim, pô, mas eu não sei fazer isso. Mas é romance. E aí você tem que se virar, né? Porque já vem meio que pronto, né? E aí você tem que o quê? Você tem que respirar e deixar fluir. Obviamente, quando a gente deixa fluir, partes, né, vão ficando meio desconexas, né? E aí você tem que passar fazendo toda uma revisão, né? Se está com um processo lógico, né? De fatos, de datas, né? A gente tem que passar, mas é isso. Eu nunca imaginei escrevendo um romance, não parece comigo, não é minha cara, mas eu tô extremamente empolgado, porque tá ficando muito lindo, cara. Assim, isso é bom. Dá vontade de entregar logo, sabe? Imagina. Assim, põe isso logo para as pessoas verem, sabe? É tipo, aceitou o desafio e vai cumprir. E aí eu conto, né? Na hora que eu terminar, porque eu sou um escritor inexperiente, eu conto com a experiência de algumas pessoas, tipo você, o pessoal lá do Peter, do Miller. Né? Grande abraço. Grande abraço para eles lá, 7 autores. Me apoiaram muito também. Inclusive, eu conheci você através deles, né? Sim. E assim, uma coisa que eu tenho que reconhecer, já que aqui, né, no Pode Ler e Escrever, a gente fala para autores e possíveis autores, né? E pessoas muito interessadas na produção de livros, que a base para a gente soltar um livro é muito importante. Você tem uma pessoa que te ajuda a fazer a leitura do livro junto com você. Bom, o Peter, ele leu o livro de ponta a ponta comigo. Na época a gente estava em pandemia e a gente não podia encontrar, não podia sair de casa. A gente leu o livro não de uma vez, mas várias reuniões, a gente ia lendo partes e corrigindo, né? Mas assim, tudo online. E tudo pescando detalhes, verificando detalhes. Sabe? E porque tem coisa, gente, para quem tá querendo escrever, né, Luiz? É até bom a gente dar esse recado. Como é um filho, né? Muitas coisas passam batido. Você acha lindo muita coisa. E aí, na hora que passa pela revisão, o cara fala assim, isso aqui não tá dando para entender. Eu falei, não, mas eu queria falar isso. Ele fala, do jeito que você escreveu, não dá para entender nada do que você tá falando. Vamos arrumar? E aí a gente tem que ter a humildade, né? De falar, bora, vamos arrumar. Exatamente. Não é à toa que uma coisa que eu brinco muito. Você tá fazendo um livro ou você tá criando uma obra? Uma obra tem todo esse cuidado. Sim. Tem todo esse cuidado a mais. Então, isso assim, o processo que você seguiu foi perfeito para você colher os frutos que hoje você está colhendo. Sim. Sim, inclusive assim, movimento aqui no consultório, sabe, Luiz? As pessoas buscando, gente vindo por causa do livro, sabe? Eu queria fazer, eu criei um programa também, né? Um programa de autocura, onde dentro das diversas técnicas que eu atendo aqui no consultório, como reiki, barras de axis e N outras, eu vou fazendo um caminho com a pessoa para que no final ela esteja capacitada a exercer isso em casa. A autocura. Uma realidade é o seguinte, o nosso corpo se autocura, né? Eu até tô com o dedão machucado aqui, ó. Machuquei agora à tarde o dedão. Arrancou um pedaço da lateral do dedão aqui. Beleza. E o que você acha que vai acontecer? O próprio corpo... autocura, ela é real. Só que tem ferramentas, né, que a gente pode usar para estimular essa autocura. A gente pode estimular a autocura de
qualquer enfermidade, com vários processos que tem no livro. Então, por exemplo, a gente pode estimular com mudança de hábitos, a gente pode estimular com alimentação, a gente pode estimular com o nosso próprio pensamento, com a nossa vibração, sabe? Então, tudo isso compõe uma forma para que a gente estimule isso no nosso corpo e que a gente fique bem, né? Então, assim, o livro proporcionou tudo isso, cara. Gente vindo no consultório, gente saindo transformada, testemunhos, né? Pô, esse livro mudou meu jeito de ver a vida, mudou meu jeito de viver, mudei meus hábitos por causa desse livro, sabe? Pessoas, Luiz, essa palavra que eu vou falar porque eu sou abusado, ela é uma palavra meio crítica de falar, mas tem que ter testemunhos de pessoas sendo curadas por causa dos processos do livro. Isso que é maravilhoso, sabe? Porque deixou de ser um livro, virou uma ferramenta. Virou uma ferramenta. E será que um romance pode virar uma ferramenta também? Eu creio que sim. Eu acredito, assim, de todo o coração. Porque uma coisa que eu aprendi é que se o livro tiver uma frase que te impactou, já valeu. Porque tem muita gente, eu não sei se no seu meio tem muito isso, Michel, porque tem gente que tem a obrigação, eu preciso pegar o livro, ler ele todo até o final. Cara, é bom ler até o final, mas, cara, às vezes, uma frase já valeu o livro inteiro. Eu tenho muito isso na cabeça, porque... Sim. Porque tem certas obras que você não vai conseguir finalizar, ou então... Vou te dar um exemplo do Pequeno Príncipe, que é um livro que eu amo. Eu já li ele milhares de vezes, e todo ano, quando eu pego para reler alguma coisa dele, eu interpreto de outra forma. E isso é maravilhoso. Parece que tem vida, né? Exato. Porque ele vai direto na sua vida. O que você está vivendo, aquela mesma frase tem uma interpretação em determinado período, aí você mudou. Aí você lê aquela mesma frase em outro período, você representa outra coisa. Outra coisa interessante também, Luiz, sobre os livros, né? Às vezes você acha que um capítulo, ou que uma frase mesmo, ou que um parágrafo vai impactar mais. Vai impactar você mais. Mas as pessoas que estão lendo, cada um vai ser tocado por uma parte diferente. Exato. Cada um vai ser tocado por um capítulo diferente, por uma frase diferente. E isso é muito legal, a dinâmica. Porque cada hora chega uma pessoa, nossa, eu gostei muito dessa parte aqui, que é diferente da que a outra chegou perguntando, e a outra pergunta outra coisa. Por quê? As pessoas são diferentes, né? Exatamente. E aproveitando esse gancho, ô Michel, tem algum capítulo que você fala, nossa, fui eu que escrevi isso? Ô Luiz, eu acho que em todos tem um pouco disso. Né? Eu acho que em todos os capítulos. Deixa eu até checar aqui que eu não sei de cor. Mas aqui, vamos sair do muro. Pega um capítulo e escolhe aí. O pessoal sentiu o que é essa obra. Eu acho que esse 7 aqui é um capítulo que representa muito. Chama Autocura Como? É uma pergunta, né? Você quer que faça o quê? Ele tá aqui, ó. Não, na verdade... Vamos fazer um comentário só para o pessoal entender a questão da importância desse capítulo. Bom, o capítulo 7, né, chama Autocura Como? É uma pergunta. E a primeira frase dele, ele é mais ou menos no meio do livro. Ó. E a primeira frase dele é o seguinte: chegamos ao ponto. Ó. Então, eu nem recordava disso. Mas os 6 capítulos anteriores foi uma preparação para a gente chegar aqui. E aqui, Luiz, esse capítulo, ele é um capítulo que traz muito a parte científica da coisa. Então ele pega estudos científicos de profissionais como o Dr. Bruce Lipton, né, que é um americano, né, um biólogo americano super renomado, Dr. Carl Simonton, Herbert Benson, Harold Cohen, e ele vem citando esses estudos e comprovando que o nosso pensamento influencia sobre o nosso corpo. O que a gente pensa
influencia no funcionamento do nosso corpo. Então, isso é uma base para a autocura, né? Como aqui fala também do efeito placebo, né? O efeito placebo, para quem não conhece, ele é o seguinte: a pessoa chega no médico com alguma enfermidade, algum problema, e esse médico percebe que essa pessoa é suscetível a sugestões. E aí, o que ele faz? Às vezes ele faz um teste. Ele pega um comprimido de farinha e passa para esse paciente e fala assim, ó, o que você tem, eu já estudei muito, tem esse remédio aqui que é revolucionário, né? E ele está sendo lançado pela indústria farmacêutica, mas até o momento ele curou 100% das pessoas com seu problema. Você quer fazer parte do teste? E aí a pessoa entra de cabeça, né? E leva sem saber para casa um comprimido de farinha. E muitas pessoas que passam por essa situação são curadas. Todos os sintomas desaparecem e o corpo do nada se regenera naquele problema que ele tinha. E aí esse capítulo fala sobre isso. E aí a gente pensa, o que aconteceu? Aconteceu uma autocura, porque ele tomou um comprimido de farinha. Por ele estar achando que está tomando um negócio mais bala do planeta, o corpo dele absorveu essa ideia e se curou. Não, agora está tudo bem. E o processo aconteceu. E fala também da parte negativa da história, que são pessoas que tomam um comprimido e falam assim, às vezes um comprimido real, né? Toma um comprimido e fala, isso aqui não vai resolver nada, não. Isso aqui a pessoa perdeu totalmente o espírito. E o comprimido para de fazer efeito, não faz o efeito. Porque a pessoa tomou o comprimido já com um pensamento fixo. E aí o corpo, o que fez? Esse negócio não vai resolver, o que ele faz? Ele meio que encapsula todas as substâncias do comprimido e elimina. E não faz efeito. É interessante, esse capítulo é um capítulo bem forte mesmo. Imagino. Gente. Deu para perceber? Não, esse livro, desde que assim, ele chegou em minhas mãos, ô Michel, eu percebo que é um livro diferenciado. Porque eu li, eu gostei demais da leitura dele. Eu lembro que eu não cheguei a finalizar esse livro. Eu acho que eu devo ter ido até o capítulo 4, porque é muita correria. Eu vou ser sincero, eu não consigo finalizar. Né? Gente, é um livro fácil. Fácil que eu falo, é um livro gostoso de se ler. Porque tem livro que é maçante. E não. É um livro que você vai ler com tranquilidade, reflexo do assunto. Coloca ele na travesseira, do ladinho na hora que for dormir. Você ficar refletindo que vai valer a pena. Vai ser transformador. Tem gente, Luiz, que me fala o seguinte, assim, ó... Eu li o livro é muito bom e tal, e fala algumas coisas do livro, mas eu vou ter que ler de novo, porque é muito ensinamento no livro. Então, passa alguma coisa batido e eu vou precisar de ler de novo. Ele acabou virando, para algumas pessoas, tá? É um livro de estudo. Como é que eu faço isso mesmo? Como é que é aquele negócio mesmo? Né? Como é que isso funciona? Né? Então, assim, isso para mim é uma alegria muito grande, porque foram 20 anos escrevendo. 20 anos, cara, 20 anos é uma vida. Por isso que eu falo, escrever um livro, gente, não é fácil. Tem que ter uma dedicação, tem que ter estrutura, você tem que focar, tem que ter dedicação, porque dedicação, gente, é o que vai dar aquele detalhe que vai transformar a obra. Então, assim, faz toda a diferença. Para fazer uma coisa diferenciada, né, Luiz, porque colocar coisas do mesmo, né, que já tem aí, não é tão, né, impactante. Agora, quando você consegue fazer uma coisa diferenciada, exclusiva, e uma coisa também que é interessante, a gente dedica, sabe onde? Onde a gente coloca amor, cara. E aí você coloca amor no processo, e aí a sua dedicação, em vez de ser aquela dedicação cansativa, passa a ser uma dedicação prazerosa, porque você está curtindo, você está amando aquele processo ali, você está amando da vida, né, aqueles pensamentos, né? Eu falei no primeiro podcast, né, que esse livro foi muito intuído, era interessante porque muitas coisas vieram em sonhos. Eu sonhava, cara, falava assim, pesquisa sobre as células do pâncreas, e falava só isso no sonho.
E aí eu falei, caramba, que coisa engraçada. E aí eu abri a internet e começava a ler sobre células de pâncreas, por quê. E aí lá na frente eu ia descobrir o porquê que eu tinha sido intuído a ler sobre células de pâncreas. Olha só. Então, assim, é um processo muito gostoso, né? E por isso que o processo desse livro foi tão longo. Imagino. Ô Michel, eu não sei se eu te fiz essa pergunta, mas, e nem sei se o Juliano te fez na época, mas eu acho que vai ser bom, já que a gente teve esse período de distância, da criação até os frutos, né? Vamos falar assim. Você chegou a deixar alguma coisa de lado durante a edição? Tipo, opa, isso daqui eu não vou lançar agora não, vou deixar para uma segunda edição. Talvez vou deixar para outro. Eu tenho esse material aqui, mas eu vou deixar para o meu romance. Teve alguma coisa que você deixou escondido aí? Ficaram alguns textos, tá, Luiz? Mas não com esse pensamento. Entendi. Os textos que ficaram, eles eram textos com outro tipo de abordagem. Entendi. Né? Até para as pessoas entenderem esse processo, é muito legal, sabe? Como que foi esse processo, né? Durante esses estudos, esses anos todos de estudo, eu fui escrevendo textos para mim, de estudo, texto para mim. Eu estudava um assunto, escrevia, estudava, e fui guardando esses textos. Foi em 2023 que nós lançamos, né? Juntos, né? Mas, há uns 5 anos antes de eu lançar, eu, num sonho também, falo o seguinte, falo assim, ó, pega todos os textos que você escreveu e junta eles. Que isso? Aí eu peguei os textos que estavam guardados lá, comecei a juntar e olhar, e tinha uma coerência impressionante entre os textos. Aí eu olhei e falei assim, olha, até arrepio, olha. Uma coisa boa. Eu arrepio, cara, porque eu lembro. Aí eu olhei e falei assim, cara, isso é um livro. Isso é um livro. Já tava o livro lá. E aí o que eu tive que fazer? Eu só tirei alguns, que não foram muitos, que não tinha a ver com aquilo ali. Entendi. Coisa que eu também fui escrevendo. E aí depois juntamos todos os textos e na hora eu fiz a primeira revisão para pôr uma coerência em tudo, para ter uma base, né? Capítulos, né? E contar uma história, né? Linear. E aí depois o pessoal das 7 autores entrou, né? E fez a revisão definitiva. E o processo foi esse. Agora, tem algum material lá que eu tenho escrito ainda, mas não é para esse romance, não. Entendi. Tá lá. Um dia sai alguma coisa, né? Tá lá guardado, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe no próximo sonho, né, Michel? Para com o romance, vamos fazer outro. Não, mas que coisa maravilhosa. Ter essas informações, saber como que foi, é um detalhe que faz toda a diferença. E uma coisa também, Luiz, falar para quem pretende escrever, não confie na sua memória, porque tem momentos que a gente tem ideias geniais. Passa aquele momento que você teve essa ideia, se você não registrar, um dia depois você fala assim, o que eu pensei ontem mesmo? Se perdeu, sabe? Aquela ideia se perdeu. E aí você tenta resgatar de tudo quanto é jeito e muitas vezes não consegue. Então, assim, para quem pretende escrever, anda sempre com papel e caneta na mão, né? Eu gosto muito de papel e caneta, porque claro que tudo hoje é digitado, mas o papel e caneta agiliza muito e tal. Eu também gosto. Eu, na verdade, voltei, porque eu tenho um bloco de notas que eu anoto tudo, só que eu tô reparando que eu tô muito tempo no celular. Isso não tá me fazendo bem, então eu falei, não quero isso pra minha vida. Aí eu tô com... Todo dia eu faço algumas anotações e eu vou falar pra você, Michel, tá sendo maravilhoso. Não é? Você já percebeu isso? Que às vezes você tem insights sensacionais e aí na hora que você vai resgatar aquele insight você não lembra mais? Já aconteceu com você? Comigo é direto. Eu ficava chateado demais, cara. Eu perdi uma ideia maravilhosa. E eu voltei também, Michel, a escrever utilizando bloquinhos, utilizando caderninho, porque às vezes eu tinha uma ideia de desenho e eu não tinha como eu desenhar no celular na hora.
Aí agora que eu tô andando com o caderninho, eu fico lá rabiscando. Você faz pelo menos um esboço, né? Depois você faz mais elaborado, mas a Exatamente. ideia é que a gente estrada. Exato. Aí, assim, pra mim tá sendo maravilhoso. Eu, assim, eu amo bloco de notas. Acho maravilhoso a questão do celular. Faz esse registro, só pra sentir. Porque eu acho que vale a pena dar um passo pra trás e perceber que, opa, lápis e caderno também faz uma diferença. Tem seu espaço. Sim, eu uso também, claro, né? Hoje não tem jeito a gente não usar a tecnologia, né? Mas olha aqui, ó. Aí, olha que coisa maravilhosa. Sempre do meu ladinho aqui, ó. Quando eu quero escrever um trem rápido, é ali. Agora, ô Luiz, fazer um comentário à parte aqui. Você falou do celular, né? Vai uma dica do terapeuta aí pro seu público. Coisa maravilhosa. E pro meu público que vai assistir também. Uma dica do terapeuta. Celular, cara. Eu não tenho nada contra. A gente tá falando através do celular, eu uso o celular o dia inteiro. Mas a questão da insônia. Eu vou deixar uma grande dica aqui que eu ajudei muitas pessoas aqui no consultório. O que acontece quando a gente vai dormir? Muitas pessoas hoje têm problema de insônia e muitas pessoas tomam remédio para dormir. Uma das coisas que proporciona a insônia é a luz, tá? O nosso corpo, quando a gente vai deitar para dormir, a glândula pineal, que fica mais ou menos na base do cérebro, no meio da cabeça, na altura das orelhas, mais ou menos, ela produz um hormônio que chama melatonina. E esse hormônio, ele só começa a produção dele em maior quantidade, quando ele está no escuro. Olha só. E ele é o hormônio regulador do sono, tá? Então, uma das coisas, por que eu falei do celular? Você falou do celular, eu lembrei na hora. A pessoa fica deitada na cama, com o celular na mão, e fica ali, ó, 1 hora antes de dormir, e a luz da tela do celular na cara dela. E depois ela tem dificuldade para dormir. Às vezes não é por causa do celular, é a luz que o celular emite. Como, por exemplo, a luz do quarto acesa ou televisão no quarto. Então, fica a dica do terapeuta aí, gente. Ó, que maravilhoso. Nosso podcast não é só cultura, mas também é terapia. É tudo... igual um grande amigo meu gosta de falar, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. É isso, que coisa mesmo, maravilhosa. Exato. E Michel, vamos aproveitar e também falar que o Autocura está se expandindo, né? Além da versão física, isso, vai ter a versão digital, né? Que você está fazendo esse planejamento, né? Na verdade, não é um planejamento, já está tudo pronto, só que eu deixei para lançar com você aqui. Por isso que eu chamei. Hoje é o lançamento oficial do livro Autocura como e-book. Ótimo. Né? A edição dele física, Luiz, acabou. Eu devo ter uns 3 livros que eu guardei, mas a gente vai fazer. Vou pedir para rodar uma nova tiragem, né? Uma nova tiragem do livro. Mas a partir de hoje, na hora que esse podcast for no ar, ele está sendo lançado na plataforma Hotmart. E aí depois eu passo para o Luiz aí, para o Luiz colocar os endereços. A gente vai colocar em todas as nossas plataformas. Se eu não estiver enganado, também vai sair na Cenário Minas, tá, gente? Então acompanhe as 2 plataformas. Vamos aproveitar e já falar, né, ô Michel, como que a gente te acha? Já que a gente tá falando de algo digital. Pois é, vamos falar do digital então. Os meios mais usados, né? O Instagram, né? O meu Instagram é bem fácil, é @MichelDaldegan, tudo junto, né? Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tem como fluir para onde você quiser, né? Mas tem, as pessoas me chamam muito pelo WhatsApp também, né? Ótimo. E gente, vale muito a pena seguir o Instagram do Michel, porque tem conteúdo, tem as palestras que ele faz, então assim, vale a pena acompanhar toda a dinâmica de vida dele. E Michel, você vai colocar dicas? O pessoal vai achar alguma coisa lá? Bom, lá no meu eu tô fazendo, Luiz, agora uma live semanal, toda quarta-feira às 20 horas. Então, ela chama Reiki Online. Então,
toda quarta-feira eu abordo um tema. Na sequência do tema, a gente faz um reiki para as pessoas que estiverem online receberem energia, e depois a gente faz uma visualização com o tema do reiki. Que coisa a última dessa quarta-feira agora o tema foi intenções. Você está preparado para dar vida a elas? As suas intenções, você está preparado para dar vida? E foi uma grande sacada. Eu vou escrevendo as coisas que eu vou conversando e que eu vou descobrindo, conversando com as pessoas. Então, a participação intelectual do Reiki Online é de todos, na verdade. Que coisa maravilhosa. E aí, assim, sabe o que eu percebi? Muita gente fala sobre o livro O Segredo, o poder da intenção, o poder da vontade, mas eu percebi o seguinte, que o universo, ele é em movimento. O universo está em movimento constante. E o que está em movimento não consegue encontrar com o que está parado. É incompatível. Se uma coisa está em movimento e a outra está parada, o que está em movimento vai passar. Então, como que você quer intencionar a sua vida, prosperidade, saúde, se você está parado, estagnado, você está com a bunda sentada na cadeira? Então eu percebi o seguinte, que, por exemplo, o segredo está correto? Sim, mas precisa de quê? Movimento. Se você não levantar e movimentar, não vai acontecer. Não funciona. Tá? Eu quero comprar uma Ferrari. Eu quero comprar uma Ferrari. E aí você fica intencionando. Como é que vai acontecer? Mágica? Milagre, né? Vai aparecer lá na sua garagem? Não. Se você não sair para trabalhar, Deus e o universo não consegue te entregar a Ferrari que você está intencionando. Você tem que abrir a porta para o dinheiro entrar, sabe? Então, assim, as minhas lives é esse tipo de abordagem. Então, lá no meu feed tem as minhas lives. Eu sempre estou gravando vídeos, né, curtinhos, falando sobre a vida, dando toques nas pessoas, tipo esse toque da insônia que a gente falou hoje. Então, tem bastante conteúdo lá. Ótimo, maravilhoso, Michel. Eu só sei que eu te acompanho mais pelo LinkedIn, porque eu acho que o LinkedIn é mais tranquilo. Porque tem hora que o Instagram é muito movimentado. Aí eu prefiro o LinkedIn. Mas eu te acompanho e eu gosto muito. Michel, eu só vou te pedir um espaço para me poder falar sobre... Dar um recadinho rápido. À vontade, Luiz. Gente, para quem está nos acompanhando, eu queria agradecer todo mundo, porque desde janeiro a gente está batendo recordes de audiência. Os nossos números cada dia mais estão aumentando. E eu só tenho que agradecer todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado mesmo. Quem puder curtir, quem puder compartilhar, quem puder mandar para um amigo que está lançando o livro, quem puder... Opa, eu vi uma dica boa, manda esse episódio para a pessoa, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dela. Eu já recebi relatos maravilhosos de gente que viu nosso episódio e falou que ficaria ouvindo a gente durante 1-2 horas. E, gente, isso é muito reconfortante, é muito gostoso ouvir isso. Então, assim... Quem faz isso, obrigado, de coração mesmo. E, gente, em breve a gente vai voltar a distribuir os nossos marcadores do Pode Ler e Escrever na leitura novamente. A gente deu uma pausa para organizar a casa e a gente está muito feliz com os resultados. Então, assim, a gente teve que fazer esse movimento, mas graças a Deus a gente está batendo recordes, a gente está conseguindo alcançar lugares que a gente nunca alcançou. Então, assim, eu só tenho que agradecer todo mundo que está ouvindo a gente. A todos os números, a todas as mensagens positivas. Só tenho que agradecer mesmo. E, Michel, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público? Porque o nosso público é aquele público que interage, comenta. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai trazer energias positivas para você também. Maravilha, Luiz. Assim, primeiro eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer a oportunidade de você ter aberto as portas aí novamente pra gente. Eu acho que é muito bom ter parceiros, né? Como eu falei, a gente não encontra muito, mas ter parceiros desse tipo, né? A porta que vocês abrem é uma porta muito importante para os escritores que estão lançando, para quem pretende escrever, para quem gosta de conhecer a história das pessoas, né? Exato. Então é muito legal, muito obrigado pela oportunidade. Eu falar com vocês que eu acompanho vocês também, além de te acompanhar, eu acompanho o Pode Ler e Escrever. E eu acho um programa muito leve e muito gostoso de ver.
Agradecer também o meu público, que com certeza, né, as pessoas que me acompanham, que vão estar assistindo a live, do podcast, né? Falar com eles para seguir vocês também, entrar na página do Luiz, entrar na página do Pode Ler e Escrever. Tem muito conteúdo bacana, tá? Então dá pra gente aprender muito, né? Em pouco tempo. Agiliza, né? E agradecer também o seu público, tá? Que teve aí a disponibilidade e a vontade de estar com a gente aí nesse momento, né? E falar o seguinte, que quem quiser trocar ideia, eu adoro conversar, é só me chamar. Tá? Pode clicar lá no WhatsApp, a gente bate papo, querer saber mais detalhes, estou à disposição. Tá? Realmente à disposição de todos. Eu já falei muito, a frase que eu queria falar com o seu público, com o meu público, para quem vai assistir, que é novo, né, na rede aí, a frase é o seguinte: cuidem-se. Que coisa maravilhosa. Só isso. Te fechou com chave de ouro. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal.